nosso Deus. Eu quero abrir com os irmãos as Escrituras, um texto de Marcos, capítulo de número 15. Eu quero considerar que você ou não teve acesso ou não estava aqui pela manhã. Eu estarei falando sobre o texto que expus pela manhã, até para que a gente possa estar alinhando a igreja do ponto de vista bíblico, doutrinário, orientando nesse recomeço, nesse momento no qual o Senhor nos permite estar desfrutando aqui desse domingo, dia 30 de agosto de 2020. Marcos capítulo 15, eu quero ler do verso de número 33 até o verso de número 41. Marcos 15, 33 a 41, onde diz assim a palavra do nosso Deus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem retirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Leiamos juntos, 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além dessas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Quero frisar o verso de número 38 que lemos, que diz: O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Irmãos, poder da morte de Cristo. Poderíamos estar aqui iniciando ou retomando essas atividades, falando das nossas dores por causa da pandemia. Poderíamos estar aqui fazendo uma lista de queixumes e perdas que certamente tivemos nesse momento. Mas é importante saber, irmãos, que nesse recomeço, o que nos liga aqui é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é o nome precioso dele. O que nos liga aqui é exatamente o fato de sermos agregados pelo poder da cruz. E nada melhor do que recomeçarmos essas atividades presenciais, lembrando da força e do poder da morte de Jesus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos verdadeiramente aquilo que é o Evangelho. Muito mais do que atos religiosos, lembrarmos que o que nos ligou aqui, como foi cantado, é o poder da mensagem da cruz. Agrego a esse texto que li a expressão de Hebreus capítulo 6, verso 18 e verso 19, quando Hebreus fala assim: a qual temos por âncora da alma segura firme e que penetra além do véu. Lembrando da expressão além do véu. Também a palavra do Senhor que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E é bom que nós estejamos lembrando que quando nós olhamos esse texto, temos que nos lembrar da canção que diz que Ele morreu a nossa morte para que nós estejamos vivendo a sua vida. Pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Quem foi esse? Jesus. Jesus viveu a nossa morte. E é por isso que, introduzindo esse momento, irmãos, temos que considerar o seguinte: o que é a morte para o homem? Qual o significado da morte para o homem? A morte, a ideia da separação do corpo e da alma, uma dicotomia corporal, a cessação do ser, uma separação contínua e ininterrupta de Deus.
A morte como estado de condenação eterna, distanciamento de Deus, clausura, inferno, cessação da existência na terra, morte. Nós tivemos nessa semana a perda de um dos artistas da Marvel, que se protagonizava como um super-herói. Alguém que tinha superpoder, mas por trás do personagem tinha um homem, um cristão, e esse cristão me parece que é batista, americano, e que durante a sua vida manifestou a sua fé e a sua devoção ao nosso Deus. Louvado seja Deus, porque foi um negro representando ou se fazendo representar diante de um quadro social e mundial onde a ausência de representatividade é muito latente. Mas o fato, irmãos, é que ele foi tomado tão cedo pela morte. 47 anos aproximadamente, esse moço se vai. O que nós precisamos entender? A morte é real. O homem, ele lida com 3 aspectos da morte: a morte física, essa cessação da vida, do fôlego; a morte espiritual, distanciamento de Deus; a morte eterna como resultado da condenação. E algo importante que nós temos que reconhecer, irmãos, é que para o homem é impossível mudar qualquer circunstância espiritual depois da morte. No entanto, Hebreus fala que depois da morte vem o juízo. Então, depois da morte não tem o que fazer mais. Mas a morte traz e vem com essa força, pois após a morte estabelece um abismo onde aqueles que estão com o Senhor estão com o Senhor, os que não estão com o Senhor no estado de condenação eterna. A morte, irmãos, é tida por Paulo como um grande inimigo. A morte para o homem é um sinal de derrota, humilhação, limitação, é afronta, visto que não se importa com cor da pele, não se importa com classe social, não se importa com nacionalidade, não se importa com idade em absoluto. A morte é isso para nós, homens. Mas a morte tem o mesmo peso para Jesus? Teve o mesmo peso para Cristo? O que foi a morte para Jesus? Enquanto a morte vem como consequência do nosso pecado, do pecado dos nossos primeiros pais, estabelecido em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, o que representou a morte de Jesus? A morte de Jesus, irmãos, tem o mesmo significado que a morte destinada aos homens? Não tem. Importante nós lembrarmos que existe um personagem, um filósofo, um pensador, idos de 1840, mas em 1888, esse pensador chamado Friedrich Nietzsche, ele escreveu um texto e, embora sendo filho de pastor luterano, alguém que tinha toda uma influência religiosa, Nietzsche é como um pensador inteligentíssimo, versado em línguas. Nietzsche escreve um texto porque para ele o cristianismo enfraquecia as pessoas. E Nietzsche escreve um texto dizendo que Deus havia morrido na morte de Cristo. Na morte de Cristo, Deus morreu. Porque se Deus estava em Cristo, Deus morreu quando Jesus morreu. Numa concepção meramente humana. E o duro, irmãos, é que essa frase, esse pensamento de Nietzsche, ele encontrou guarida na mente de muitos acadêmicos, de muitos estudantes, de muitas pessoas que começaram, então, a olhar para o cristianismo como algo falido. E Nietzsche, então, é esse, irmãos, que o seu pensamento ecoa até os dias de hoje, onde a sua tese levantada naquele contexto, irmãos, ainda é pensada, discutida e aceita por muitos. É por isso que muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, vivem ignorando o poder da cruz, o poder de Jesus. E aí fica a pergunta, é dessa forma que nós olhamos para Cristo? É dessa forma que nós olhamos para o Senhor? Nietzsche se intitulava como o crucificado, num tom de deboche em relação àquilo que Cristo fez. Mas Nietzsche, irmãos, morreu no dia 25 de agosto de 1900. Hoje cedo perguntei, hoje é dia 30, né? Então, há cerca de 120 anos atrás,
e alguns dias Nietzsche estava morto. E Cristo? Cristo continua morto? Como nós encaramos? Se nós olharmos para a construção intelectual de Nietzsche, queridos, nós vamos achar que a nossa fé não é suficiente. Aí Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Mas nós cremos no poder da morte, tal qual nós declaramos no credo apostólico, que nós cremos na morte vicária de Jesus, nós cremos também no poder da sua ressurreição. E é exatamente isso, irmãos, que queremos considerar. As Escrituras nos ensinam que a morte de Cristo está relacionada com algumas circunstâncias muito especiais. E é por isso que eu quero frisar algumas palavras relacionadas a essa circunstância. Uma delas se relacionada ao véu rasgado. O que é isso? O que é esse véu rasgado que foi cantado aqui há pouco? O véu, o tecido, uma cortina que fazia a separação entre o santo lugar e o lugar dos santos, uma divisão do tabernáculo em que não se podia entrar, pois a presença de Deus ali era representada pela Arca da Aliança, onde tinha ali as tábuas da lei, a vara de Arão e porção do maná. Nesse espaço, irmãos, onde estava a Arca da Aliança, nesse lugar santíssimo, só Deus poderia estar ali e mais ninguém. E nesse contexto do tabernáculo, que era aquela tenda que foi construída nos dias de Moisés, a Bíblia vai nos ensinar algo tremendo. O que a Bíblia nos ensina é que a morte de Jesus abre essa cortina. Com a morte de Jesus, esse véu que separava a Arca da Aliança, o lugar santíssimo do santo lugar, foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. É o texto que nós lemos. Mas isso só aconteceu porque Jesus se ofereceu ali em nosso lugar, naquela cruz, e se sujeitou à sepultura, à morte. Mas a morte de Jesus não foi como a sua morte, não é como a nossa morte. A morte de Jesus foi algo distinto. E a partir disso nós temos que entender quais os benefícios que nós trazemos a partir dessa questão da morte de Jesus. Quando o próprio Jesus diz, se o grão de trigo cair em terra, não morrer, fica ele só. Jesus é esse grão de trigo que caiu na terra, é esse grão de trigo que é designado pelo próprio Pai, em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo e enviou esse Filho que nos foi enviado. E esse envio de Jesus tem a ver exatamente com o culminar na sua morte e na sua ressurreição. Nosso foco aqui é entender um pouquinho dessa morte. O que ela significou? O que é esse véu que foi rasgado em duas partes, de alto a baixo, naquele contexto, tabernáculo, o templo de Jerusalém? O que significa isso para nós? Primeira questão que eu quero considerar, irmãos, é que nessa morte de Jesus há uma emanação de poder e de graça, e de amor e de compaixão. Primeiro, poder da morte, ou digo, o poder da substituição, o poder de que a morte de Jesus, ela foi substituta. Você se lembra do que o Senhor nosso Deus estabeleceu para Adão? No dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. E Deus é firme. E Satanás reivindicou exatamente aquilo que Deus disse. E é por isso que ele expôs Adão e Eva a um nível de tentação. E quando caíram, agora veio de fato a morte. Em 3 níveis. Morte física, morte espiritual, morte eterna. É por isso que a gente fica doente. É por isso que a gente morre. É por isso que o homem ficou separado de Deus. É por isso que há agora um estado de condenação eterna. É por conta dessas coisas, irmãos, que Jesus, manifestando o seu amor na sua morte, ele nos substitui. E onde é que a gente encontra a base para isso? No livro de Levítico, capítulo 16, do verso 1 ao verso 10, quando o Senhor está ensinando acerca do ritual do sacrifício, da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro
para holocausto, tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Diz a palavra do Senhor lá em Levítico capítulo 16. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para como bode emissário. O bode sobre o qual cair a sorte oferecerá para oferta ao pecado, mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O que é isso? O que esse texto quer dizer para nós? Você sabe que Deus foi se revelando progressivamente no Velho Testamento. A primeira coisa que aconteceu para tapar a vergonha de Adão depois do pecado foi folha de cinta de figueira. Mas folha de cinta de figueira seca. A vergonha permaneceu. Adão então teve que sacrificar um animalzinho. E aí, com a pele daquele animal, cobria a sua vergonha. Desde então, o derramamento de sangue era a forma de cobrir a vergonha, o pecado. E na revelação progressiva de Deus, Deus foi trabalhando de maneira tal a trazer o ensinamento de que lá na frente haveria um sacrifício maior. E esse sacrifício maior seria o de seu filho. Mas enquanto isso, bolos, pães, carneiros, bodes, animais eram oferecidos diante do Senhor, no contexto do tabernáculo ou no contexto do templo construído em Jerusalém. E o fato, irmãos, é que agora, nessa pedagogia de Deus, ensinando acerca do culto, nessa lei cerimonial, onde Deus estabelece, o que nós temos aqui? Nós temos 2 bodes. Aquele que fosse lançado à sorte, um seria chamado bode emissário, o outro seria chamado bode expiatório. O bode emissário é aquele que Arão deveria pôr a mão sobre a cabeça dele e orar e confessar os pecados da nação de Israel. E aquele bode, que seria esse bode emissário, perguntaria na congregação quem pode levar esse bode para o deserto. E aquele que levasse o bode para o deserto, representando a ideia de que levar o bode para o deserto era levar o pecado da nação de Israel para longe da casa de Israel. Mas também aquele bode que seria lançado sorte como bode expiatório, esse bode seria degolado e o sangue dele seria derramado. E no derramamento de sangue, no ofertar a vida do bode, o pecado do povo seria perdoado. Irmãos, é exatamente isso que nós temos aqui. O bode expiatório é apresentado ao Senhor e sacrificado para expiar, purificar, limpar o pecado do povo. O sacerdote deveria imolar o bode como oferta pelo pecado, trazer o sangue para dentro da tenda da congregação, fazer expiação por si, e pela família e pela nação de Israel. E o bode emissário, esse apresentado e solto no deserto, para que o pecado do povo fosse levado para longe. Seria então apresentado depois ao sacrifício. Irmãos, Levíticos capítulo 16 fala assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode do meio do deserto. Jesus é esse que em Isaías capítulo 53 é apresentado como ovelha muda que não abre a sua boca. É esse que se fez enfermar por nós e suportou a morte por nós. Assim foi Jesus. Ele foi o nosso bode expiatório. Ele foi o nosso bode emissário. Da mesma maneira que no Velho Testamento aqueles animais foram usados como oferendas a Deus, assim também em relação a Jesus, sua morte representa o sacrifício sendo derramado, sendo realizado, e o seu sangue sendo derramado. E o fato de ter sido crucificado fora de Jerusalém também faz a alusão do bode emissário, aquele que leva o pecado para o deserto.
Aí Hebreus, capítulo de número 13, verso 11 e 12, vai dizer assim: por isso, Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sua morte, sofreu fora da porta, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Então, a primeira coisa que você precisa entender nesse momento que você volta para esse momento de comunhão, de culto, de adoração, de celebração, de ceia, a primeira coisa que você tem que entender é que o Senhor manifestou poder através da sua morte, substituindo você, substituindo as nossas vidas, nos representando naquele lugar de maldição que é a cruz. E assim, para expiar os nossos pecados, representando ser Ele, esse sacrifício que purifica, representando ser Ele, aquele que leva os nossos pecados. Pecados esses que nos separam do nosso Deus. Quando pensamos em substituição, a palavra que preenche totalmente o sentido daquilo que queremos expressar é vigário. O vigário é aquele que fez as vezes do outro. O exercício e função de substituir o outro. Jesus recebeu do Pai a missão de nos substituir. E desde o seu nascimento, ele sabia disso. E em nenhum momento ele abandonou o seu propósito. Você se lembra que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso, se queremos ser uma igreja cristológica, teocêntrica. Nosso maior propósito de estarmos nesse momento retornando, irmãos, é uma volta para Jesus. É um reconhecimento do quanto Ele é importante para nós. Muito mais do que nossos encontros pessoais e relacionais, é uma volta, sobretudo, à comunhão com o Senhor. É reconhecer o que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Véu rasgado, morte de Jesus, sendo esta uma morte substitutiva. Segundo, o poder da morte de Cristo significou que por meio dela nós somos restaurados. Desde Gênesis capítulo 3, quando ocorre a introdução do pecado, o que a Bíblia aponta para a questão da restauração. Você se lembra que assim que Adão e Eva pecaram contra o Senhor chama Adão na viração do dia: Adão, Adão, onde estás? Ele escuta a voz do Senhor e diz: Senhor, ouvi a tua voz, tive medo, eu me afastei do Senhor. Um Deus criador, poderoso, que criou, colocou no jardim, lugar aprazível, maravilhoso. Agora Adão está distanciado de Deus e com medo de Deus, tive medo e me escondi. Esse Adão, irmãos, agora além de esconder, agora está manchado pelo pecado e o Senhor expulsa daquele espaço, tranca, coloca serafins, querubins ali e oculta do olhar humano aquele lugar maravilhoso chamado de paraíso. Mas esse Deus que fez isso, Ele também proporcionou, por isso que nós temos em Gênesis 3 aspectos: a criação, a queda, a redenção. Esse Deus, Ele planeja, e em Gênesis 3,15 nós temos o momento em que o próprio Deus está planejando a restauração, porque Deus é um Deus que gosta da companhia de homens e mulheres que são transformados pelo seu poder e pela sua palavra. Deus quer restaurar a comunhão do homem com Ele, das nações com Ele, dos povos com Ele. A comunhão do homem com Deus, quebrada pela desobediência, pode ser tratada mediante o poder da cruz, o poder de Jesus. Relacionamentos que foram quebrados por conta da introdução do pecado, e a gente tem desde Eva e Adão entrando em conflito. Quem é que te fez saber que estavas nus? E Adão fala: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Conflito, tensão. Deus quer restaurar isso. Deus quer restaurar a nossa concepção e a nossa relação com a coisa criada, com a criação.
É por isso que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, esse lugar onde as coisas serão restauradas. A Bíblia quer nos ensinar acerca dessa harmonia. E essa restauração, irmãos, acontece quando Cristo vem. Os judeus, conforme Atos capítulo 1, verso 6, pensavam que a restauração de Israel aconteceria quando alguém viesse com poder material bélico, com poder de força econômica e força de exército para restaurar Israel. Mas Isaías havia profetizado 700 anos antes acerca de Jesus. Quando Isaías 61, o Senhor diz, cumprindo-se em Atos 4, porque o Espírito do Senhor veio sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para restaurar e dar vista aos cegos. Então, a morte de Jesus, ainda que tenha sido dolorosa para o Pai, ainda que Jesus sinta o desamparo do Pai, porque ele está orando, Deus meu, por que me desamparaste? Foi um ato de amor por cada um de nós, para trazer restauração para as nossas vidas. No seu ministério, Jesus restaurou a vida de muita gente, mas nada foi tão significativo quanto na sua morte. A restauração que a morte de Jesus nos proporciona está vinculada a essa transformação. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nos dias de Jesus, em que ele realizou o seu ministério, ele restaurou de gente, de Zaqueu a Lázaro, de Nicodemos a samaritana, aquela mulher religiosa que tinha um comportamento imoral. Alguns homens, ela já tinha tido o que ela estava, atualmente não era dela. Jesus restaurou Pedro, de Pedro a mulher adúltera, de Paulo a Tomé, e aí eu posso inserir de você a outros que creem e são os justificados. Pelo poder da morte de Jesus, nós podemos ser restaurados. E essa obra restauradora está estritamente ligada a essa mediação, onde Jesus se faz como aquele que é o mediador da nova aliança do Pai, com o Pai. Deus, o Pai, fez com ele essa aliança, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser justificados, selados para a salvação. É por isso que o véu foi rasgado. A morte de Jesus rasgou o véu. Não tem mais separação. Não tem mais a cisão. Agora nós podemos adentrar a esse lugar santíssimo, a presença do próprio Deus. Agora nós podemos ter comunhão com Deus, porque Jesus, mediante o poder da sua morte, e a sua morte foi aquela em que aplacou a ira de Deus, acalmou a ira de Deus, porque todos os outros sacrifícios do Velho Testamento, nenhum deles foi tão eficaz quanto aquele realizado no Gólgota. Jesus morto, crucificado. E uma das últimas palavras que Jesus fala, irmãos, na cruz, tetelestai, ele diz, Pai, está consumado. Tradução, Pai, está pago. A minha morte pagou a dívida de homens pecadores. A minha morte pagou a dívida de nações iníquas. A minha morte pagou o pecado de homens e mulheres. O véu foi rasgado. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. O poder da morte de Cristo significou também, além de ser substitutiva, além de ser restauradora, é um poder que nos livra da condenação. E se nos livra da condenação é porque quer nos trazer salvação. Mateus capítulo 23, verso 23. Jesus está se dirigindo aos escribas e fariseus e faz uma pergunta muito séria e contundente. Mateus 23, 23. Você pode conferir depois na sua Bíblia. Jesus faz a seguinte pergunta: como escapareis da condenação do inferno? Jesus está falando, como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Ai de vós, escribas e fariseus, como vocês vão sair disso? Jesus pôs aqueles escribas e fariseus contra a parede.
Mas, amados, Jesus também nos põe contra a parede. O que nós vamos fazer diante da condenação? Jesus sabia que a que fim o pecado trouxe a vida dos homens e dos anjos. Anjos que caíram estão em estado eterno de condenação. E Paulo vai falar em Romanos, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então nós sabemos o resultado final. E Jesus pressiona e faz essa pergunta: olha, como vocês vão escapar diante da condenação do inferno? Como vocês vão escapar do inferno? E é bom que nós nos lembremos, irmãos, que inferno é um lugar de tormento. Inferno é um lugar de separação para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar de prisão perpétua para aqueles que não creem. O seu pior dia de vida na terra não se compara ao inferno. Presta atenção. O seu pior dia na terra não se compara ao inferno. Nossa, a minha vida está no inferno, pastor. Você não sabe o que é inferno. Inferno é um lugar que as escrituras dizem que o verbo come, o verme come, mas não morre. Tormento. Inferno é aquele lugar citado pelo Senhor Jesus, quando fala sobre o seio de Abraão, que aquele que está no inferno está pedindo que alguém vá e pregue o evangelho na sua casa, para não sofrer o tormento que ele estava sofrendo, e diz, olha, e que alguém me alivie apenas com um dedo, molhe o dedo e coloque na minha boca. Inferno, irmãos, é lugar de separação, de angústia. Inferno não é o fato de nós vivermos essa pandemia. A pandemia não é nada. Inferno é a ausência de Deus. Inferno é um lugar destinado, onde a Bíblia decifra até a química daquele lugar, onde arde fogo e enxofre. Inferno é essa ausência de Deus. Jesus está perguntando: como é que vocês vão escapar se vocês dessa realidade do inferno? Irmãos, não há livramento espiritual sem nós entendermos essa questão da morte de Jesus. O que aconteceu com Cristo é que ele sabia de que o resultado dos nossos pecados seria condenação e inferno, mas ele se coloca na condição de trazer livramento, trazer libertação aos cativos. É por isso que certa feita estando Jesus para subir para Jerusalém, os discípulos disseram: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão para os gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. E é interessante que Paulo também vai falar em 2 Coríntios 3:9, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ou seja, Jesus é aquele que veio executar o plano de Deus, e na execução do plano de Deus, irmãos, Jesus é aquele que paga o preço, vai até a cruz, por amor a nós, e vai até as últimas consequências para nos trazer vida e para nos trazer libertação. A moeda de troca era a sua vida, e por conta da sua morte nós recebemos vida. Na ótica de Deus, a condenação e morte de seu Filho, ainda que momentaneamente trouxesse sofrimento, seria para nós o caminho, o livramento da condenação eterna de nossos pecados. E aí em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo vai trazer aquela expressão maravilhosa, quando ele vai dizer, quando nós somos justificados em Cristo, quando nós temos Cristo em nossa vida, ele vai falar: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Oh, irmãos,
Sim, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. E quando rasgou o véu, Jesus é esse que o Pai aceita a vida dele em troca da nossa. Jesus é aquele que, quando o véu é rasgado, vai trazer restauração, porque o caminho está aberto para nós termos comunhão com Deus. Diz o cantor Gilberto Gil: se eu quiser falar com Deus, tenho que apagar a luz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. A poesia é bonita, mas não é bíblica e não leva esperança. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que crer no sacrifício de Jesus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que abrir meu coração e falar: Jesus, entra aqui, faça a tua obra, eu me sujeito, eu me submeto ao teu querer sobre a minha vida. E é exatamente isso que Paulo está falando na conclusão de Romanos capítulo 8. Olha, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque quando o véu foi rasgado, e agora nós cremos no poder desse Cristo que morreu, mas que ressuscitou de entre os mortos, queridos, nós temos a bênção da nossa salvação. O véu do santuário rasgou de alto a baixo. Jesus agora, ele é o próprio templo, o templo vivo que nos permite ter acesso a Deus. Um acesso completo, sobrepondo todo o cerimonial do Velho Testamento, toda a lei cerimonial, porque agora Jesus nos ensina que ele é o mediador entre nós e o nosso Deus. E eu concluo: já que o véu foi rasgado, já que Jesus nos substituiu, assumindo o nosso pecado, e sendo o nosso mediador, representante diante de Deus, já que o que for necessário para a restauração entre Deus e o homem já foi feito, não precisa de mais nada. Já que Jesus recebeu a condenação, nos livrando do peso, da maldição e do pecado, o que nos resta? O que resta para você? O que resta para mim? Convido você a abrir em Hebreus capítulo 10. Você que está em casa e você que está aqui comigo. Hebreus capítulo 10, verso 20 ao verso de número 25. Já que Jesus Cristo realizou toda essa obra, o que nos resta? Diz a palavra do Senhor, capítulo de número 10, verso 20 ao verso 25. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos um ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, Hebreus, autor desconhecido, ele encerra, ou seja, tendo sido o véu rasgado pelo poder da morte de Jesus, Jesus nos substituiu na sua morte, Jesus nos restaura para vivermos a vida com Deus e de Deus. Jesus, com a sua morte, nos livra da condenação. Então, o que nós temos que fazer? Aproximemo-nos com sincero coração diante de Deus. Se a pandemia te abalou, a palavra de Deus tem que te abalar muito mais. Se a pandemia te assustou, a palavra de Deus tem que te encorajar muito mais. Aproximar do Senhor com um sincero coração, plena certeza de fé,
tendo o coração purificado. Lembra do bode expiatório, do bode emissário, purificado de má consciência? Jesus é aquele que expiou os nossos pecados, lavando o corpo com água, com santidade, sendo purificados pela ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, guardando firme a confissão, sem vacilar. Pode vir tribulação, dificuldade, tentação, provação, mas a minha fé, ela não se esvai, porque o Senhor me sustenta. Considerar um ao outro, quanto nós precisamos considerar uns aos outros, estimularmos as boas obras, encorajar uns aos outros, ajudarmos uns aos outros e não deixar de estar junto para celebrar o Cristo vivo. Esse é o desafio que nós temos a partir de tudo isso, irmãos. Muito mais do que uma pandemia que pode ter vindo nos assustar, é a palavra de Deus que vem nos ensinar e nos encorajar a viver a vida do modo de Deus, a viver a vida na perspectiva de Deus. E esse recomeço é um desafio para todos nós. Eu disse hoje pela manhã, se você puder, faça uma revisada nos sermões que foram anunciados desde o mês de março. Nosso último culto aqui foi no dia 15 de março. Dia 14 de março tivemos um culto de gratidão pela vida do nosso irmão presbítero José Sabino. No dia 15 tivemos um culto aqui e depois apenas eu e mais 2, 3 ou 4 que estávamos aqui na condução e os irmãos em casa. E eu me lembro que Deus colocou no meu coração de maneira muito incisiva o fato de não estarmos tendo a oportunidade de termos a ceia do Senhor e ter vindo essa pandemia que é como um flagelo, foi um flagelo, é um flagelo, e os flagelos são atos punitivos de Deus. O fato de não termos a ceia do Senhor, irmãos, do ponto de vista nosso como presbiterianos, é uma privação para a gente dar mais valor. Por isso que a gente, num ato de disciplinar, quando alguém é disciplinado, ele é privado desse meio de graça para que ele aprenda e dê mais valor à ceia do Senhor, à comunhão, a essa união mística nossa com o Senhor, mas também nesse momento desse sacramento, esse momento de bênção, de sermos nutridos, não somente pela palavra, mas ao participarmos da ceia. E eu me lembro que Deus colocou no meu coração o fato de que nós tínhamos que estar atentos ao fato dessa realidade, porque Deus poderia estar santificando e chamando a nossa atenção como igreja cristã, independente de sermos presbiterianos, batista, quadrangular, igreja dele, no mundo, para se aperfeiçoar e para se santificar mais. E hoje, nós, 5 meses depois, estamos voltando à ceia. Que tipo de consideração você vai ter com a ceia? Que tipo de atitude você está tendo com ela? Que tipo de atitude você está tendo nesse momento de comunhão com a sua palavra, de reflexão? E, amados, temos que, tal qual o texto nos ensina, aproximarmos com sincero coração diante do Senhor. E o Senhor nos abençoar e nos tornar cada vez mais fortalecidos e amadurecidos na nossa fé e na nossa vivência cristã. Gostaria então que você pudesse ter o seu momento de oração que antecede esse momento da ceia, para falar com o Senhor: Senhor, me ajude, me fortalece. Lembrando que quando nós participamos da ceia, a ceia é um meio de graça, a palavra é um meio de graça, o batismo é um meio de graça, o qual nós podemos ser fortalecidos para vivermos a fé cristã e a nossa vida com Deus.